Vamos fazer uma revisão da primeira parte da matéria, do capítulo 1, que é a ordem de grandeza. Beleza? Então vamos lá. A gente está vendo aí na tela as distâncias relativas ao Sol de vários planetas, né? Então a gente pode ver aqui o da Terra, 149 mil milhões e 600 mil quilômetros. Distância de Marte, de Júpiter. Bom, então a gente está vendo que esses valores aqui são valores muito grandes. 1 bilhão 429 milhões e 400 mil quilômetros. Então, na física, a gente frequentemente trabalha com números muito grandes. Tá? Então, como exemplo, a distância Terra ao Sol. Como a gente viu anteriormente, 149 milhões e 600 mil quilômetros. Tá? Essa é a distância da Terra até o Sol. Esse número é grande ou pequeno? É um número bem grande, certo? Então vamos lá, distância para a estrela mais próxima. A estrela mais próxima é a estrela alfa da constelação de Centauro. Então é esse número aí da distância para a estrela mais próxima. Olha o tamanho do número. Você consegue falar o tamanho desse número aí? Qual é o nome desse número? É 40 bilhões, 40 trilhões, é quanto isso daí? São 40 trilhões e 140 bilhões de quilômetros. Então, como a gente vai trabalhar o tempo todo com números grandes ou também números pequenos, a gente tem que encontrar um jeito de escrever esses números de maneira mais adequada. Pega como exemplo a massa do Sol. Olha esse exemplo aí da massa do Sol. E aí, você saberia falar o tamanho desse número aqui? É até piada, né? A gente colocou isso daí no quadro, tá? Então a gente vai usar umas propriedades de potência para escrever esses números grandes. Então observa, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2 é igual a 100. 10 elevado a 3 é igual a 1000. Já está vendo um padrão? Aqui eu tenho 10 elevado a 1 e 1, 0. Aqui eu tenho 10 elevado a 2 e 2 zeros. 10 elevado a 3 e 3 zeros. Então está claro que a potência, o expoente da potência de 10 é igual à quantidade de zeros. Então se eu tiver 10 elevado à quarta, vão ser 4 zeros. Então eu já sei aqui nessa propriedade que o expoente diz a quantidade de zeros. Beleza? Será que dá para usar isso para representar a massa do Sol? Vamos ver. Então tá lá, né? O expoente é igual à quantidade de zeros. Vamos ver aqui. Quantos zeros tem aí? Vamos contar? 1, 2, 3, brincadeira. Né? São 30 zeros, já tinha contado, tá bom? Se o expoente é igual à quantidade de zeros, e aqui eu tenho 30 zeros, a massa do Sol vai ser 2 vezes 10 elevado a 30. Isso significa que é o número 2 vezes 10 elevado a 30, porque tem 30 zeros. Beleza? Isso é o que a gente chama de potência de 10. O número escrito dessa maneira aqui é o que a gente chama de potência de 10. É uma maneira de abreviar a escrita de um número muito grande, tá bom? A gente pode usar o mesmo exemplo das potências de 10 para número pequeno também, tá? Então, a massa do elétron está aqui, né? Um número muito pequeno. E a gente vai usar a mesma propriedade, só que agora com expoente negativo, 10 elevado a menos 1. Se antes o expoente era igual à quantidade de zeros, agora o expoente é igual à quantidade de casas decimais. Então observa, 10 elevado a menos 1 é 0,1, que tem uma casa decimal. 10 elevado a menos 2 é 0,01, que tem duas casas decimais. 10 a menos 3, 10 a menos 4 e por diante. Então, repara, o 10 elevado a um expoente negativo indica a quantidade de casas decimais. 10 elevado a menos 3 indica 3 casas decimais. 10 elevado a menos 4 indica quantas casas decimais? 4. E se eu continuar escrevendo, vai ser a mesma coisa, 10 a menos 5, 10 a menos 6. Então o expoente negativo é igual à quantidade de casas decimais. Será que a gente consegue usar essa propriedade de potência para escrever a massa do elétron? Vamos lá. Quantos zeros tem aí? Vamos contar? Vamos lá. 1, 2, brincadeira. São 30 casas decimais. Se o expoente negativo é igual ao número de casas decimais,
Então, se eu tenho 30 casas decimais, vai ser 10 elevado a menos 30. Então, está aí a massa do elétron escrita em potência de 10. O número 1 vezes 10 elevado a menos 30, onde 10 elevado a menos 30 indica o número de casas decimais. Beleza? Então, a potência de 10 é usada para escrever um número grande ou pequeno, de maneira a facilitar essa operação. Tá bom? Essa é a forma da potência de 10. É um número vezes 10 elevado a x. E essa forma de escrever o número com potência de 10 é chamado de notação científica. Beleza? Então tá aí, ó. O número n tem que ser maior que 1 e menor que 10. Por que tem essa restrição? Ora, porque se o número for maior que 10, eu ando com a vírgula e ele fica menor que 10. Se for menor que 1, eu ando com a vírgula e ele fica maior que 1. Então, a notação científica é um número entre 1 e 10 vezes 10 elevado a x, vezes a potência de 10 correspondente. Beleza?